Neste episódio do Conexão Cidadão, a gente convidou o conselheiro do TCE Ceará, Holden Queiroz, para falar do livro O Controle da Inexecução Orçamentária. A obra é resultado de sua tese de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e analisa em que medida a execução dos orçamentos públicos no Brasil contribui para a efetivação dos direitos fundamentais. De acordo com o conselheiro Holden Queiroz, é possível verificar uma diferença entre aquilo que foi previsto democraticamente no orçamento e aquilo que de fato é executado nas chamadas verbas discricionárias, o que contribui diretamente para gerar um déficit na implementação dos direitos fundamentais. Vale explicar que as despesas discricionárias são aqueles gastos em que o governo pode decidir no que vai gastar. Olha, Carol, diferente das despesas obrigatórias, que se referem a compromissos previstos em lei, como remuneração de servidores, previdência social, dentre outros. Além disso, Holden afirma que nos tribunais de contas, ao realizar o controle da execução orçamentária, existe a preocupação de se verificar a conformidade com as leis. Por outro lado, não há tanta preocupação com relação ao que não foi executado ou realizado no orçamento. Por isso, a inexecução orçamentária, no entendimento do conselheiro, também pode gerar problemas. Então vamos chamar o conselheiro Holden Queiroz para conversar aqui com a gente. Conselheiro, poderia explicar o que o motivou a estudar um tema de orçamento público e seus problemas na execução? Primeiramente, agradeço a oportunidade que está divulgando esse trabalho nosso sobre um tema que eu reputo muito importante. Ele é um tema que eu me ocupei ao longo do meu doutorado. Sempre me incomodou a questão de verificar, quando analisava as contas de governo, não só aqui no âmbito estadual, mas até quando a gente faz uma análise do trabalho do TCU a nível federal, uma baixa execução orçamentária das despesas discricionárias, especialmente os investimentos públicos. Há um déficit, às vezes até grande, uma grande diferença entre aquilo que foi previsto democraticamente no orçamento e aquilo que de fato é executado nessas verbas discricionárias. Acaba gerando-se um déficit de implementação dos direitos fundamentais. Então é preciso que, para garantir a efetivação dos direitos fundamentais, a sua concretização, que haja investimentos públicos. Conselheiro, você abordou em sua resposta a baixa realização dos investimentos públicos no orçamento. Qual a importância desse tipo de despesa para a sociedade? Olha, Carol, para que haja crescimento, a geração de riqueza, só há um caminho legítimo, que é a realizar investimentos. Você só cresce economicamente se realizar investimentos. Os investimentos públicos, há um consenso entre os economistas que os investimentos públicos, eles, principalmente em infraestrutura, por exemplo, construção de estradas, construção de aeroportos, o sistema também de fluxo aquático, pelos rios, pelos mares, infraestrutura de uma forma geral, eles dinamizam a economia e promovem, além do crescimento, promovem melhoria de renda, emprego e renda. Ou seja, promovendo também a melhor qualidade de vida das pessoas. Além disso, se eu quero melhorar os direitos fundamentais, saúde, educação, eu preciso investir diretamente na construção de escolas, na construção de hospitais e por aí vai. Então ele também tem um reflexo direto na melhoria das pessoas. Quais seriam as principais causas da baixa execução dos investimentos nos orçamentos públicos? Na nossa perspectiva do nosso trabalho, do livro, foi uma perspectiva, como a gente vê, fazendo uma metáfora aí com a medicina, a gente encontrou um problema, que é essa baixa execução dos investimentos públicos, que causa um mal-estar, que seria a baixa efetividade, o déficit de concretização dos direitos fundamentais. E aí nós tentamos investigar algumas causas por que isso acontece. Por que que as verbas discricionárias, especialmente os investimentos que são tão importantes, deixam de ser executadas embora estejam no planejamento? Então, nós elencamos uma série de causas, verificamos que há um déficit aí de racionalidade nos contingenciamentos realizados pelo Executivo, Isso se deve a várias causas. Uma delas é a compressão dos investimentos públicos pelos gastos obrigatórios, especialmente gastos com pessoal, gastos com previdência, gastos com juros da dívida. Esses gastos vão comprimindo, eles são obrigatórios, não tem como deixar de fazê-los, e eles acabam comprimindo a capacidade de investimento. Além disso, uma outra causa para isso é porque acaba havendo um jogo político entre o executivo e o legislativo, tendo visto o nosso presidencialismo de coalizão. Então, às vezes, se contingencia o orçamento, especialmente o dos investimentos, para liberá-los em prol de troca de apoio legislativo. Isso é uma prática muito comum. Nosso presidencialismo se formou com base nessa prática e ela acaba fazendo um jogo, havendo um jogo entre se segura um pouco
se segura um pouco a liberação do orçamento para que se possa aprovar as emendas quando do interesse de aprovar um determinado projeto. Embora hoje a gente saiba que já foram aprovadas emendas constitucionais, tornando obrigatórios o orçamento, a execução das emendas parlamentares individuais e também de bancada, o meu estudo, esse aqui a gente pode verificar aprofundando no livro, mostra que não necessariamente isso ocorre ou pode acontecer por uma série de brechas que são apresentadas, que as próprias emendas permitiram, em que é possível ainda continuar esse jogo de segurar o orçamento para liberar no final. Qual o papel dos tribunais de contas no acompanhamento e controle da execução do orçamento? Existem várias soluções que são praticadas no mundo, principalmente tem se defendido a adoção do orçamento impositivo, ou seja, tudo que está previsto no orçamento tem que ser executado. Só que eu analiso que se nós adotarmos pura e simplesmente um orçamento impositivo, integralmente impositivo, sem resolvermos aquelas causas anteriores que eu demonstrei, um sufocamento dos investimentos pelo crescimento cada vez maior das despesas obrigatórias, e também se nós não fizermos uma mudança na nossa estrutura político-partidária, nós podemos criar um problema pior, porque nós não resolvemos as causas e estamos atuando só na consequência, tornando o orçamento obrigatório. E aí pode haver uma série de problemas como descontrole fiscal, como perda de haver um direcionamento da agenda do Executivo pelo Legislativo. Essa solução, que geralmente se apresenta, eu a vejo como não muito adequada. Por isso que eu proponho um caminho de solução, muito humildemente proponho esse caminho, que é a sociedade participar mais do debate público, bem informado, sobre como foi executado ou como não foi executado, que esse é o tópico principal do livro, como não foi executado as verbas previstas no orçamento. Por que é que não foi gasto aquilo que foi previsto? Por que é que não foi construído o hospital que foi previsto? Por que é que não foi construído o posto de saúde? Por que é que não foi construída a escola? Por que é que não foi feita asfaltada a rua? Então, o papel do tribunal é importantíssimo nesse ponto, aí acaba assumindo um protagonismo junto com a sociedade, porque eles podem fomentar esse debate. O tribunal, quando analisa as contas de governo, onde ele vai ver como o governante, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, utilizou os recursos públicos para fornecer os resultados para a sociedade, o tribunal pode averiguar que houve déficits de execução orçamentária em algumas áreas e, por isso, alguns resultados não foram entregues. E aí a sociedade, eu defendo uma maior participação de toda a sociedade no seio desses julgamentos, dessas análises, das contas de governo, também nas contas de gestão, uma apropriação maior da sociedade sobre esses processos, uma participação nesses processos, seja por audiência pública, nas contas de governo. É interessante que se ouça o chefe do executivo. Conselheiro Holden, muito obrigado por participar do Conexão Cidadão. Foi extremamente esclarecedor. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o podcast oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. Até o próximo episódio. Até o próximo.